Eu gostaria de meditar a palavra de Deus no livro de 1 Samuel, capítulo de número 22. Vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 5. 1 Samuel, capítulo número 22, que diz assim: Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito. E ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Dali passou Davi a Mispa de Moabe, e disse ao seu rei: Deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Trouxe-os perante o rei de Moabe, e com este moraram por todo o tempo que Davi esteve neste lugar seguro. Porém, o profeta Gade disse a Davi: Não fiques neste lugar seguro, vai e entra na terra de Judá. Então, Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu rogo ao Senhor nesse momento e peço, Pai, que o Senhor esteja falando aos nossos corações como igreja. A palavra, Pai, ela é do Senhor, ela foi dada por Ti. Mas eu sei também, Pai, que esta palavra sem a ação do Teu Espírito Santo, ela não vai a lugar nenhum. Ela não tem vida. Portanto, eu peço ao Senhor que através do Espírito Santo do Senhor, o Senhor esteja ministrando a Tua palavra em nossos corações. Que eu, Pai, seja apenas um instrumento. É assim que eu oro. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, nós lemos aqui uma passagem de uma fase da vida de Davi, né? E nós podemos ver que Davi, ele foi um homem de fases. Eu gostaria de relatar um pouco a história de Davi, uma fase de Davi, até chegar a Adulão, essa caverna de Adulão, onde ele foi se retirar. Eu posso pegar aqui uma fase de Davi, no início da vida dele, uma fase muito boa, uma fase que alegra, né, os corações daqueles que passam por tempos maravilhosos. Nós podemos perceber que Davi, logo na sua história da vida de Davi, ele era um homem esquecido, mas no entanto, de um dia para o outro, ele foi ungido por Samuel. Deus encontrou aquele homem num pasto, um moço, né? E logo a partir que ele foi ungido por Samuel, logo mais à frente nós percebemos que Davi foi aquele homem que venceu Golias, um gigante. Aos olhos dos humanos era uma vitória, era algo impossível, né, de se enfrentar, mas no entanto, Davi saiu um vencedor diante daquele embate. Logo mais à frente, Davi, ele foi adorado por todos, ele foi respeitado por todos. Davi, de repente, ele casa com a filha do rei daquele momento. Ele começa a tocar harpa no palácio. Ele torna-se amigo do filho do rei, o melhor amigo do filho do rei. Ele se tornou o comandante das tropas militares do rei.
Ele se tornou essa pessoa, meus irmãos. Pessoa em que foi abençoadíssima por Deus. Pessoa que obteve vitórias e mais vitórias. Pessoa que, imagino eu, que todos nós queríamos experimentar essa fase da vida de Davi. Mas Davi, ele não parou apenas nessa fase. Houve uma outra fase de Davi, outras fases. E eu gostaria de falar da fase de Davi, quando ele começou a ser perseguido por este rei, que ficou enciumado diante das coisas em que Deus havia feito na vida dele. Davi, ele começou a passar uma fase muito difícil na vida dele. Nós percebemos na história de Davi que de repente, tudo começou a conspirar contra ele. As portas para Davi começou a se fechar. Davi, de um homem respeitado, ele passou a ser um homem perseguido. Eu acho interessante, meus irmãos, quando Davi ele começa a caminhar para o deserto, para as cidades, fugindo, ele se tornou um homem fraco. Aquele homem corajoso, aquele homem animado, aquele homem forte, ele não existia mais diante das dificuldades em que ele se enfrentava. No seu caminho rumo à caverna, Davi foi um homem que ele deixou a esperança de lado. Ele começou a se sentir uma pessoa extremamente debilitada. Davi foi aquele homem que ele havia esquecido, que havia na vida dele uma promessa vinda de Deus. Uma promessa que ele iria ser um rei abençoadíssimo. E no momento dessa dificuldade de Davi, ele passou por tudo isso, meus irmãos. Eu não sei se você já passou por esta fase. Eu sei que essa fase, queridos irmãos, é uma fase que é muito difícil de se passar. Uma fase em que muitas vezes mexe com a nossa estrutura. Diante de uma situação muito difícil, nós podemos perceber que o medo, ele tomou conta da vida de Davi. Davi se tornou um homem frágil. Davi se tornou uma pessoa que não era a sua característica. Ele se tornou uma pessoa que ele nunca foi. Porque Davi, antes de ser abençoado por Deus, ungido por Deus, diz a palavra que ele foi um homem que lutou contra leão e contra urso. E ali, depois que ele foi ungido, ele obteve vitórias e mais vitórias. Mas quando ele foi a caminho à caverna, ele se tornou uma pessoa que ele nunca foi. Uma pessoa vulnerável, apática e sem vida. Nós podemos perceber que quando Davi, ele passa para Rabá, ele foi para Nob e Gate, até chegar a Adulão. E ali, meus irmãos, quando ele passa por Rabá, Nob e Gate, ele se tornou uma pessoa que ele não foi, a tal ponto dele se fingir de louco. Diz a palavra que quando ele chegou a Gate, Davi, ele se tornou uma pessoa que ele se tornou uma louca por causa de um certo medo, de uma insegurança, porque ele estava desnorteado. Portanto, queridos, de repente Davi, ele chega ao ponto mais baixo da sua vida, que foi exatamente o texto em que nós lemos aqui. Esse homem, ele saiu de um palácio, de repente ele foi perseguido, e ele parou num lugar duro, num lugar frio, num lugar, com certeza, que cheirava mal, com um futuro árido.
e ficou ali. Eu fico imaginando um Davi ali perdido. Um Davi sem saber o que fazer. Imagino que no coração de Davi, ele colocou a vida dele e se fez essa grande pergunta: o que faço agora? Então, queridos, o que nós lemos aqui nesse momento foi essa fase de Davi. Mas por incrível que pareça, essa fase aqui em que nós lemos, no capítulo 22, foi um divisor de águas na vida de Davi. Por incrível que pareça, nessa situação de fragilidade, nessa situação de miséria, nessa situação em que o coração dele estava aflito e clamando por socorro, é onde Davi se reencontra. Foi onde Davi se levantou e se animou. Eu falo para vocês, meus irmãos, porque nós podemos ver na Bíblia que Davi, enquanto ele estava na caverna de Adulão, ele escreveu um salmo. E esse salmo é o Salmo 57. Vamos ler, por favor, do versículo 1 até o versículo 5, que diz assim: a palavra do Senhor escrita por Davi. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das suas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra. Cobre de vergonha os que me ferem. Envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Acha-se a minha alma entre leões, ávidos de devorar os filhos dos homens. Lanchas e flechas são seus dentes, espada afiada a sua língua. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus. Em toda a terra esplenda a tua glória. Armaram rede aos meus passos. A minha alma está abatida. Abriram cova diante de mim, mas eles mesmos caíram nela. Firme está o meu coração. Ó Deus, o meu coração está firme. Cantarei e entoarei louvores. Vou terminar este salmo. Desperta, ó minha alma. Despertai lira e harpa. Quero acordar a alva. Render-te-ei graças entre os povos. Cantar-te-ei louvores entre as nações. Pois a tua misericórdia se eleva até aos céus, e a tua fidelidade até às nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Meus irmãos, percebe-se aqui no Salmo 57, que Davi, esse homem perdido em meio às sombras e aos pensamentos, ele havia se encontrado. Podemos perceber que esse homem, ele se tornou novamente aquele menino pastor. Surge ali novamente o fiel menino pastor. Surge novamente o matador de gigantes, com coragem. E por que surgiu isso novamente? Porque Davi, nesse momento de dificuldade na vida dele, ele reencontrou Deus. E quando Davi reencontrou Deus, ele foi renovado, ele foi fortalecido. Nós podemos perceber que nesse salmo, Davi, ele se reencontra com Deus.
nós podemos perceber que em Adulão, foi em Adulão, exatamente em Adulão, foi ali que ele percebeu que ele não estava derrotado, ele não estava abatido. Ele percebeu que Adulão ali não era o final da sua carreira, ali não era o seu fim de linha, mas foi um lugar de restauração. Meus irmãos, percebe-se que Adulão foi exatamente o lugar em que Davi achou refúgio no Senhor. Portanto, meus irmãos, o que eu quero falar aqui esta noite para vocês, talvez se você estiver passando por um período nessa caverna, na caverna de Adulão, a caverna de Adulão é um lugar em que nós precisamos buscar refúgio no Senhor, buscar força no Senhor. Nós não podemos nos refugiar em outras coisas, em pensamentos vãos. Nós não podemos refugiar em pensamentos negativos. Nós não podemos refugiar em nossos medos, mas nós devemos refugiar no Deus Altíssimo, no nosso Senhor. Portanto, queridos, o que nós aprendemos aqui em relação à vida de Davi, nesse primeiro momento, é que em tempos de dificuldades, nós, para sairmos vitoriosos, nós precisamos buscar refúgio em nosso Deus. Creio que esse mundo, o tempo em que nós estamos vivendo, meus irmãos, é um tempo que nós fomos enviados para nossa caverna. Nós não estamos livres mais. Por conta desse vírus, por conta dessa Covid, as pessoas estão meio que sofrendo por diversas áreas em sua vida. Como Davi estava sofrendo. Mas se tomarmos a posição, a atitude de Davi, em buscar esses momentos, em refúgio ao nosso Deus, com certeza nós sairemos vitoriosos, para a honra e glória do nosso Senhor. Outra coisa que eu gostaria de destacar aqui, eu vejo que passar pela caverna de Adulão, embora sendo uma situação delicada e ruim, é necessário para todos nós. Por quê? Por que é necessário para todos nós? E eu gostaria que você anotasse essa verdade em seu coração. Você jamais saberá que Deus é tudo o que você precisa, até Deus ser tudo o que você tem. Essa é a verdade. Adulão, meus irmãos, é um lugar que todos nós devemos estar, para sim termos um verdadeiro encontro com o Senhor. Em Adulão, nós verdadeiramente teremos uma experiência com Deus. É geralmente em Adulão que nós percebemos que nós não temos para onde ir, a não ser a presença do nosso Deus. Nós vamos esquecer das circunstâncias, mas sim, nós vamos o quê? Buscar esse refúgio em Deus. Eu gostaria de ressaltar nesse momento, queridos irmãos, um exemplo de uma pessoa que eu conheci algum tempo atrás. Eu conheço uma pessoa, uma experiência que eu achei muito edificante, que essa pessoa em sua infância, em certo momento da sua infância, ela errou muito em relação à sua vida. Errou bastante. E através dos erros dela, essa pessoa ela foi exposta e humilhada. Ela foi exposta pela sociedade,
humilhada até pelos seus familiares. De repente, ela do nada, como Davi, essa pessoa chegou até Adulão, desesperançado, arruinado emocionalmente, frágil. Mas quando ela chegou nessa caverna, e foi exatamente na caverna que ela encontrou Deus. Por que que ela encontrou Deus? Porque naquele momento ela só tinha Deus. Não existia ali outra coisa a não ser Deus. E ela aprendeu através da dor dela, do momento em que ela estava vivendo, se refugiar em Deus. E ela aprendeu que ela dependia de Deus em todo o tempo. Então essa pessoa viveu exatamente esta afirmação que eu disse para a igreja. Que você jamais saberá que Deus é tudo o que você precisa, até Deus ser tudo o que você tem. Você sabe o que aconteceu com essa pessoa, meus irmãos? Essa pessoa, depois de 20 anos, em que ela se deparou ali na caverna de Adulão, ela foi renovada por Deus, ela foi fortalecida por Deus, e a partir dali ela foi fortalecida e surgiu uma nova fase na vida dela. Essa mulher, essa pessoa, depois de 20 anos, ela começou a ajudar, ela começou a abençoar as mesmas pessoas que haviam julgado ela há 20 anos atrás. Por isso que eu falo para vocês, queridos, a caverna de Adulão, mesmo sabendo, mesmo embora sendo uma situação delicada e ruim, ela é necessário para todos nós, porque nós experimentamos coisas grandiosas diante do nosso Deus. Então, meus irmãos, se nós fomos enviados para uma caverna, meus irmãos, vamos fazer o que é certo. Vamos aproveitar esta oportunidade. Vamos fazer como Davi fez. Davi se refugiou. O exemplo dessa pessoa também é um exemplo em que nós devemos sim nos atentar. Porque através do refúgio dela, ela se reencontrou, ela se reencontrou e foi uma pessoa abençoadíssima pelo nosso Deus. Outro ponto que eu gostaria de destacar. Nós devemos ter muita sensibilidade com o tempo em que nós estamos vivendo. Se assim nós considerarmos que estamos na caverna de Adulão. E creio eu, nós como igreja do Senhor, nós estamos vivendo sim este momento. Em momento em que nós fomos empurrados para um lugar. Mas através da vida, através da caverna de Adulão, é que Deus faz das pessoas um grupo poderoso. Pessoas fortes. E nós não podemos rejeitar este momento. Nós devemos sim buscar em Deus, porque os resultados, eles são maravilhosos. Vamos ler, por favor, em 1 Crônicas, capítulo de número 12. Que diz assim, versículo 22. Olha o que diz a palavra na vida, o que aconteceu na vida de Davi. Logo depois que ele saiu da caverna de Adulão. Porque naquele tempo, dia após dia, vinham a Davi para o ajudar. Até que se fez um grande exército, como exército de Deus. Meus irmãos, vamos observar que quando
Davi, ele estava em Adulão. Ali entrou em média de 400 pessoas. E diz a palavra que ali entraram pessoas carentes, pessoas doentes, pessoas endividadas. Entrou ali um exército frágil. Mas quando eles buscaram o refúgio no Senhor, diz a palavra que esse exército que se formou ali em 400 pessoas, se tornou um exército forte e poderoso. Portanto, nós podemos observar aqui, em Adulão, foi um divisor de águas na vida de Davi. Davi, no início, estava no céu, de repente ele foi para o inferno. Mas ali, em Adulão, foi um momento em que Davi, ele achou o quê? A sua restauração. E através da restauração, Davi se tornou um homem forte e teve um exército forte. Essa palavra é uma palavra maravilhosa, meus irmãos, em que nós devemos levar para os dias de hoje. Queridos irmãos, nos dias de hoje, creio eu que Deus tem nos levado para Adulão, para fazer de nós, ou fazer nascer, um povo forte. Um povo forte. Um povo que ainda nunca viu o poder de Deus se manifestar através desse povo. Mas esse poder, ele irá se concretizar se esse grupo se submeter, se esse grupo, onde nesse momento estão espalhados na sua casa, mas se nós se unirmos em um só coração, alma, com o coração quebrantado diante do Senhor, fazer de Deus a base da nossa existência, nós iremos fazer a diferença. Creio eu que nós estamos em um tempo em que há um divisor de águas para todos nós. Creio eu que chegou o momento de pararmos, de brincarmos, de sermos cristãos. Chegou o momento de sermos cristãos verdadeiros. Cristãos em que se levante como um exército de Deus e vence as vitórias que estão pela frente. Chegou esse tempo, meus irmãos. Eu olho pelas circunstâncias. Eu olho por tudo o que está acontecendo aqui. Mas eu vejo que Deus, Ele continua no trono. Tudo que está sendo feito aqui, queridos, tudo que está acontecendo no nosso meio, eu sei que está sendo cumprido a vontade de Deus. Eu sei que Deus que permitiu que esse mal acontecesse conosco. Mas eu creio que Deus, nesse momento, também tem um propósito. Um propósito de levantar uma geração forte. Uma geração que vai sair dessa zona de conflito, dessa zona que está fazendo mal para todos nós. E nós sairemos um povo fortalecido e vamos vencer e viver um tempo novo, mas cheio de Deus e vendo muitos milagres de Deus. Davi, a partir de então, quando ele saiu da caverna de Adulão, mesmo diante de lutas, esse homem viveu milagres e vidas de milagres. Milagres acontecendo em sua vida dia após dia. E eu sinto no meu coração, meus irmãos, que esse tempo está chegando para todos nós. Quero ressaltar aqui que esse grupo forte, são feitas de não pessoas perfeitas. Não são perfeitas. Mas esse povo forte
são aqueles que verdadeiramente conhecem o terreno de Adulão. Passaram por essas fases difíceis. Portanto, meus irmãos, nós que estamos passando essa fase difícil nas nossas vidas, não vamos deixar de aproveitar este momento. Vamos buscar a Deus. Coloca a sua mente no lugar. Não coloque a sua mente e o seu coração, em nome de Jesus, em redes sociais, em séries, episódios de Netflix. Gaste, invista esse momento que você está tendo em Deus. São essas pessoas que vão ser levantadas para glorificar o nome do Senhor após essa fase que nós estamos vivendo. Esse grupo, meus irmãos, são grupos onde tem Davis, Renatos. São grupos que tem Joãos, Anas, Marias. São grupos, sim, endividados, amargurados. Mas um grupo que aprendeu a se refugiar em Deus. E esse grupo, meus irmãos, é a igreja do Senhor. Esse grupo pode sair desse momento tão difícil, muito mais forte, como nós nem imaginamos. Isso vai depender de nós. E eu espero que todos nós possamos tomar essa atitude, porque eu sei que nós iremos experimentar coisas maiores. Porque Jesus, meus irmãos, Ele não foi àquela cruz em vão. Naquela cruz, Ele nos garante que nós somos mais que vitoriosos. Nós somos pessoas que devemos andar acima dos problemas, acima das circunstâncias desfavoráveis. Portanto, eu creio sim, que Deus, nesse momento em que estamos enclausurados, pode criar um grupo que pode fazer a diferença. Basta esse povo de Deus, que é a igreja, se posicionar. Portanto, meus irmãos, vamos buscar o refúgio na pessoa certa, na pessoa que é o nosso Deus. Nós, como igreja, nós nunca tivemos tantas possibilidades e necessidades para buscar esse refúgio, a intimidade com Deus. E eu sei que, se nós buscarmos como igreja, nós lá na frente, nós vamos relembrar aquilo que nós passamos. E nós vamos cantar hino de louvores, como Davi, depois que ele passou, nesse momento, ele o fez. Ele cantou hinos de louvores ao Senhor. Não foi só apenas em Adulão, onde ele encontrou seu refúgio, mas logo após esta fase na vida dele, Davi, ele foi aquele homem que conquistou muitas coisas. E também cantou louvores, prestou louvores ao Senhor em todo o tempo. E que seja assim no nosso meio, meus irmãos. A palavra de hoje para toda a igreja é que nós possamos ser essa igreja forte. Quero lembrar a vocês o que o apóstolo Pedro diz em uma das suas cartas. Nós somos um povo que somos a nação santa. Um povo de propriedade exclusiva de Deus. Um povo forte. Um povo redimido. Um povo em que deve experimentar coisas maravilhosas, meus irmãos. Coisas maravilhosas. Porque esse Deus que agiu naquele tempo, Ele não deixou de agir. Mesmo nesse tempo em que nós estamos vivendo tempos difíceis, Ele continua agindo. E Ele quer fazer de nós
um povo forte, um povo que se torna verdadeiramente um povo de propriedade exclusiva do nosso Senhor. Mas você sabe para quê? Para proclamar as virtudes daquele que vos chamou do império das trevas para a sua maravilhosa luz. E é por isso que ele formou a igreja. E não se esqueçam, queridos irmãos, nós somos a igreja do Senhor. Se nós estamos passando por esse período, isso faz parte da nossa história. Mas a nossa história, ela não chegou num ponto final. Não chegou. Agora, para sairmos dessa caverna, isso vai depender de nós. E que nós venhamos cumprir esta verdade. Que o que Davi fez, nós podemos aplicar também em nossas vidas. E que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor Jesus, eu agradeço ao Senhor por este tempo em que nós estamos aqui, ó Deus. E espero, Pai, em nome de Jesus, que esta palavra possa ter entrado num coração, Pai, em que a terra esteja fértil. E que nós, Pai, diante da Tua palavra, nós possamos tomar as nossas posições e cumprir, Pai, exatamente a Tua palavra, viver a Tua palavra. E nós, Pai, se nós posicionarmos e vivermos esta verdade, nós iremos experimentar coisas maravilhosas, assim como Davi e a sua geração, o seu exército, experimentou. É assim que eu peço, Pai, que seja assim em nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe, Pai. Amém e amém.